Olá, boa tarde, né, a todos que estão aqui, né, que vai estar compartilhando com a gente um pouco de conhecimento. Obrigada, doutora Fernanda Mapa, que fez o convite, o doutor Marcelo, que está aqui comigo, né. Eu sou terapeuta ocupacional, né, tenho uma clínica de integração sensorial junto com a ecoterapia, que é o Centro Capixaba de Ecoterapia, que fica no bairro de Fátima, aqui na Serra, né. E a gente tem a musicoterapia, né, a gente tem algumas atividades lá. E eu sou especialista, né, em desenvolvimento infantil e com integração sensorial, né, tenho a certificação americana de integração sensorial. E eu vou falar um pouco para vocês, inicialmente, sobre a terapia ocupacional, tá, que é um pouco... Né, não é tão conhecido como as outras profissões e eu acho importante estar colocando isso aqui. A gente tem aqui, né, no próprio hospital, aqui na UFES, né, o curso de terapia ocupacional e eles fazem trabalho aqui dentro do hospital também, super importante. Eu vou falar um pouquinho disso e depois passo para a integração sensorial, né, e falando também do autismo. Ok? Então, o que é terapia ocupacional? A gente tem que fazer uma graduação em terapia ocupacional, né? Tem faculdade que são 4,5, 5 anos, né, de graduação. É da área de saúde, né? O terapeuta ocupacional, ele possui como objetivo do estudo a ocupação humana. Então, muitas das vezes, fala assim, a terapia ocupacional vai ocupar o tempo, né, da pessoa fazendo uma terapia. Não é isso. Né? A terapia ocupacional é mesmo da área de saúde e educação. A gente tem a ocupação humana, né, como foco para a gente estar habilitando, a gente estar reabilitando esse paciente. Né? Então a gente faz avaliações, busca objetivos de tratamento, é onde que essa ocupação é uma ocupação que tem totalmente um fundo, né? Ele é totalmente da área de saúde mesmo, de reabilitação do ser humano. Então ele vai desde o bebê, né, até o idoso. A gente compõe todas as faixas, né, etárias. Né? Então, são pessoas com limitações físicas, limitações psíquicas, sociais, educacionais, que impossibilitam a participação efetiva nas atividades cotidianas, né? Que deixa ele totalmente dependente, né? Quando tem essas limitações, né, fica um ser dependente. Então, a gente trabalha em cima disso. Então, tem a saúde mental, né, tem a parte de ortopedia, tem a saúde social. Então, são em vários âmbitos, né? E aí a gente já faz o quê? A gente avalia as habilidades desse paciente, cliente, né? As potencialidades dele, as limitações, sempre promovendo o quê? A autonomia. A terapia ocupacional pensa, né, no ser humano como um todo, holístico. Né? Então a gente vê todas as fases dele, né? Todas as partes dele, não só o paciente, assim como a sua família, assim como o seu trabalho, assim como as suas atividades dentro de casa, né? Toda a relação dele com o mundo. Então a gente avalia todas as habilidades, né, que ele tem, os potenciais dele e essas limitações. Então a gente vai promover o quê? Independência e autonomia. Ok? E aí tem os nossos focos, né, que a gente é um facilitador, a gente faz promoção, prevenção, desenvolve esse ser humano, né, trabalha no tratamento, as adaptações, né, que as adaptações de órteses, de próteses, a inclusão dele na sociedade, a inclusão escolar e a recuperação desse paciente. Né? Então é uma habilitação e uma reabilitação mesmo, né? E em pessoas, isso a gente promove em quem? Né? Em pessoas que apresentam alterações nas realizações das atividades de vida diária. Tudo isso aqui agora, gente, é ocupação humana, né? Da terapia ocupacional, da parte de ocupação. Então, é atividade de vida diária, nas atividades instrumentais de vida diária, na parte educacional, no trabalho, no brincar, no lazer, na interação social, sempre melhorando o desempenho funcional, independência e autonomia. Que esse é o foco, né, do profissional de terapia ocupacional. Então, vamos falar um pouquinho, né, dessas atividades que eu acabei de falar. Então, esse paciente, né, ele tem uma dificuldade, depois que a gente avaliou ele, né,
a gente vai observar a parte de higiene, né, que aí a gente vai olhar toda essa atividade em todos os âmbitos, né? A escovação de dente, todas as etapas, a parte que ele coloca a pasta na escova, né? A coordenação do movimento que ele faz para realizar a escovação, né? Então a coordenação motora de ir para um lado, para o outro, né? Para estar escovando, se ele tem essa condição motora, se ele tem a percepção cognitiva de saber que ele não é igual eu falei ali antes, colocar a pasta na escova, se ele consegue enxaguar, bochechar, se ele consegue segurar a água com a mão, levar até a boca, fazer um movimento e, né, cuspir a água no caso. Lavar as mãos, então todos os movimentos, né, movimentos de dedo, a palma da mão, o dorso da mão, então assim, dessa percepção, dessa consciência corporal mesmo, né, na mão ali, abrir e fechar a torneira, né, uso de diferentes sabonetes, se ele vai conseguir ver que o sabonete é em barra, se ele vai conseguir ter preensão, se ele consegue ter o tato para pegar, se ele consegue passar em uma mão na outra, né? Então, assim, a gente pensa, tudo muito simples, coisa do dia a dia, mas quem tem dificuldades, né? Aí é que vê onde que é importante esse trabalho aí, né? Esse acometimento. Tomar o banho, né, o uso do sabonete para passar numa bucha, o shampoo, a mão que leva na cabeça, né, a toalha de saber se enxugar, porque muitas vezes a gente vai e passa, né, a toalha no corpo, nas costas. Então, a pessoa que tem dificuldade, a gente vai entrar com uma intervenção, a gente vai fazer uma adaptação. Então, a gente pode ter, por exemplo, igual eu falei da parte de adaptação, né, aquelas escovas grandes, né, que às vezes você não consegue colocar a mão mesmo nas costas, então coloca aquelas escovas, a gente pode trabalhar a questão da adaptação. Isso aí falando assim, de uma das coisas que é a higiene, né, no vestuário, né, então aprender a vestir e despir as roupas, colocar meias, sapatos, os acessórios, saber o que é avesso e direito, não é só uma questão de motora, né, de você saber colocar do direito e do avesso. Então, assim, você conseguir ter a questão cognitiva mesmo, de como que funciona isso, né? Então, assim, a criança que ela tem dificuldade, que ela tem limitações, então a gente vai entrar com uma intervenção aí, né? Então, amarrar o sapato, o tênis, né, dar o laço, nó, abotoar e desabotoar os botões. Então, tem botões de várias formas, né? A gente tem o zíper, tem o botão, né, normal de camisa, fivelas, fechos, ganchos, tudo buscando a independência desse paciente. Dobrar e guardar as roupas, né? Escolher o vestuário, né? Se ele tem que colocar uma blusa, então ele também tem que colocar um short ou uma calça. Né, discriminar o estado da roupa, se essa roupa está suja, se essa roupa está limpa. E a alimentação, né? Manejar talheres, então o garfo, faca, você vai pegar um garfo e vai espetar, vamos supor, um pedacinho de batata, né? Ou uma carne, os copos, processo de alimentação, de reconhecimento do alimento. Né, sentar-se à mesa, servir, colocar líquido em copo, reconhecer diferentes tipos de líquido, discriminar odores, consistências, textura, temperatura. Então, assim, por que eu quis colocar isso bem, né, um pouco mais detalhado, né, para quem está assistindo? Porque é isso que o terapeuta ocupacional faz. Então, a gente começa a pensar na parte de independência. Quais são os três primeiros itens que tornam um ser humano dependente? São as atividades de vida diária básica, que é a alimentação, o vestuário e a higiene. Né? Então, se estiver faltando qualquer um desse item, a gente se torna um ser dependente. A gente vai precisar do outro. E o terapeuta ocupacional entra para ele não ter que precisar, né, da ajuda do outro, ele conseguir se virar sozinho. Não só nesses 3 básicos, que eu falei que são os primeiros que a gente pensa, lá na primeira infância, ou quando ele estiver adulto, que ele perdeu essas habilidades por conta, né, ou de um AVC, ou de um acidente, alguma intercorrência, né, ao longo da vida dessa pessoa. A gente tem também as atividades de vida prática, né, que é o abrir e fechar a porta, ter cuidado com animais. Então, a gente já sai um pouco daqueles 3 principais e a gente começa a abrir isso. Os meios de comunicação, a gente saber usar telefone, a tecla do telefone, o computador, que também tem vários adaptadores, né, para a gente estar trabalhando isso. Os meios de transporte,
né? Se vai dirigir um carro, fazer uma adaptação num carro, para a pessoa que perdeu, vamos supor, o movimento das pernas, né? Ou saber pegar um ônibus, uma pessoa que não sabe ainda como está fazendo isso para ter uma vida independente, né? O gerenciamento de dinheiro, você saber contar, você saber as notas, chegar no supermercado, saber quanto vale aquilo dali. Então, tudo isso, gente, é independência, né? E aí, eu vou falar um pouquinho das atividades educacionais, né? Que aonde o terapeuta ocupacional também faz a intervenção diretamente no aprendizado, né? E nas atividades de recreação e lazer dentro da escola. Né? A questão da grafomotricidade, né? Todos os componentes neuromotores, a postura, o feedback sensorial que ele tem dentro desse ambiente, o desenvolvimento, eu coloquei ali, apreensão, destreza manual, coordenação visomotora, coordenação bilateral, tudo isso para quê? Para estar fazendo cópia do quadro, para estar escrevendo, para estar usando uma caneta, um lápis, né? Isso se a criança ali, tem dificuldade de segurar ou apontar um lápis, fazer um movimento de rotação com o lápis. Se ele tem dificuldade, né, enquanto a força, às vezes ele coloca muita força no que ele está fazendo, ou se coloca pouca força, a gente vai trabalhar isso daí. Dificuldade em seguir comandos, né? Então, tem a criança também com TDAH, a criança autista hoje que está dentro da sala de aula, né? E para estar entendendo, observar como que é o contexto escolar, né? A cópia do quadro que eu falei, desorganizado com materiais, tem a criança também com hiperatividade, déficit de atenção, que está muito dentro desse quadro aqui, que a gente vê muito dentro das escolas, né? Continuando, dificuldade aí no uso da tesoura, de desenhar entre linhas, a criança agitada, desatenta, né? Interage pouco com as crianças na escola, porque muitas vezes, gente, a gente pensa muito num diagnóstico, né? De um quadro patológico para uma criança. Muitas vezes ela tem todas essas dificuldades e não fecha nenhum diagnóstico, e ela tendo a oportunidade de se tratar com um terapeuta ocupacional, ela pode melhorar muito o rendimento dela e ser aquela criança menos problema na adolescência, na vida adulta, porque ali, por exemplo, eu acabei de falar, né, interage pouco com os colegas e profissionais da escola. Isso daí pode estar no final da vida dele fazendo muita diferença. Entendeu? Se isso é tratado, e principalmente as crianças com necessidades especiais, né? Então, a gente observa também se ela explora pouco o ambiente, né? Ou o próprio brinquedo, né? Essa orientação que ela tem no ambiente escolar, se ela sabe onde é a sala dela, onde vai o banheiro, ela sabe se movimentar ali dentro daquele ambiente, e que tem toda a parte de ergonomia também, que a gente faz adaptação de mobiliários, cadeira, mesa, todos esses ajustes para essas crianças que têm, né, dificuldade escolares. E aí, como eu falei, desde criança, né, até o adulto, até o idoso. Então, a gente vai fazer toda essa verificação também no mercado de trabalho, o treinamento desse paciente, se ele tem alguma dificuldade para estar fazendo essa inserção no ambiente de trabalho. A gente vai fazer uma adaptação no ambiente, às vezes ele está com uma mesa, ou o próprio ambiente dele, a gente vai readaptar, igual eu coloquei aqui também, né, a realocação desse ambiente de trabalho. Se ele estava numa função, a gente troca de função, a gente habilita ele para uma nova função, né? E todas as funções do trabalho. Então, gente, isso tudo que eu falei é ocupação humana. É onde existe um profissional de terapia ocupacional que ele é especializado na ocupação humana, né? Para estar tratando tudo isso daí, está realmente ajudando, está promovendo, né, saúde, promovendo essa pessoa, né, ter uma autonomia na vida, ok? E aí, tem a integração sensorial, né, que eu vou falar sobre a parte de integração sensorial, que é uma especialidade dentro da terapia ocupacional, né, que é onde eu trabalho, né, que o meu foco é com crianças, hoje de, né, até 14 anos de idade, lá na clínica, na ecoterapia, né, na musicoterapia. Tem a terapia ocupacional também lá, sem ser de integração sensorial, né, e a gente atende de todas as idades, desde 0 a, né, 90, 100 anos, a gente está atendendo, né. Então, eu vou falar um pouquinho da integração sensorial agora, tá? Então, segundo o Jim Nares, a integração sensorial é o quê? É o processo neurológico que ela organiza sensações do próprio corpo
e do ambiente, fazendo com que seja possível o uso do corpo efetivamente no ambiente. Ou seja, a gente recebe estímulos o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu estou aqui nessa sala agora, eu estou olhando para a tela do computador, do que eu estou falando, então trabalhando a questão visual, auditiva, eu estou tendo um retorno no meu fone, né? O cheiro do lugar, o barulho do lugar, né? A forma que eu estou sentada aqui, o movimento que eu faço para estar falando, para estar mexendo na minha cabeça, para estar mexendo no meu corpo, se eu mexo na minha perna. Então, tudo isso, gente, são sensações que a gente traz do nosso próprio corpo e do próprio ambiente que nos cerca, né? Então, a integração sensorial é o quê? É você ter, é um processo que ele vai organizar toda essa entrada de percepção que a gente tem no nosso corpo e fazer com que isso, né, a gente perceba isso de forma correta com o que está no ambiente, né? Então, explicando melhor, né, trabalha a habilidade do cérebro em processar e organizar toda a informação que recebe através dos nossos sentidos, né, dos nossos 5 sentidos e mais 2 que eu vou falar deles também. E preparar uma resposta adequada para cada estímulo, né? Então, aí que vem a diferença onde que a gente entra com o trabalho da integração sensorial. Ok? Então, vamos lá. Falando aqui no autismo, né? Que é o que eu vim falar hoje também. A gente tem o DSM-5, né? Que é o Manual de Psiquiatria Americano que a gente usa aqui no Brasil. E ele fala da questão neurosensorial dentro da criança no espectro autista, né? Então, ele coloca dessa forma, né? O DSM-5. Você vai lá e você vai achar hiporreatividade a estímulos sensoriais, ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente, né? Então, indiferença aparente de dor e temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento. Ou seja, não está funcionando as questões sensoriais, as questões neurosensoriais, elas não estão funcionando. Então, é aí que a gente entra para fazer o tratamento de integração sensorial, né? Porque, igual eu falei aqui do ambiente que eu estou aqui agora, né? Eu estou tendo toda a percepção real do ambiente funcionando, ou seja, todos os meus, né, tudo aquilo que eu recebo de estímulo, o meu cérebro está conseguindo processar perfeitamente, né? Então, a gente começa a trabalhar quando esses estímulos, né, eles não estão chegando de forma correta no nosso cérebro. E aí, que a gente, né, entra aí. Hoje, né, a prevalência de disfunção de integração sensorial em crianças com autismo está de aproximadamente 95%. É muito alto. Então, assim, normalmente uma criança autista, né, ela vai ter dificuldades neurosensoriais. Ok? E também, gente, não significa que uma criança que tenha problemas neurosensorial, ela é autista. Tá bom? Uma coisa não depende da outra. Mesmo porque hoje a gente tem o transtorno de processamento sensorial, que é o TPS, que a criança ela só tem essas dificuldades. E às vezes pode realmente confundir um pouco com o diagnóstico de autismo, né? Que aí eu falo dele aqui, que é o transtorno do processamento sensorial. A criança tem vários prejuízos, principalmente naquilo que eu falei agora há pouco para vocês, na questão que o terapeuta ocupacional, né, trabalha, nas questões das atividades de vida diária, nas questões escolares, nas questões sociais. Então, ela vai ter toda essa dificuldade, né, se ela tiver uma dificuldade sensorial. Então, hoje a gente tem o nosso diagnóstico, o transtorno do processamento sensorial. Então, a gente tem os nossos 5 sentidos, e dentro da integração sensorial, a gente fala os nossos 7 sentidos, não são 5. Tem mais 2, que são o sistema vestibular e o proprioceptivo, tá? Que eu vou falar de todos eles, eu vou explicar um por um como que ele funciona dentro da parte neurosensorial. E aí, antes da gente começar a tratar, né, a gente vai avaliar. Então, a gente tem algumas avaliações, né, essas daí são as que eu uso, que é o SPM, que é a medida do processamento sensorial.
é o CIPT, né, que é de integração sensorial e os testes de praxis, o perfil sensorial e o super importante também, que são as observações clínicas. A gente, com o paciente dentro do consultório, a gente fazendo observação, né, porque ali o perfil sensorial, a medida de processamento sensorial, tudo ele faz uma busca muito grande com a família, que são lugares que muitas vezes o terapeuta também não consegue estar, né, porque é dentro de casa, é quando ele vai no aniversário, quando, né, tem uma festinha, então como que é esse convívio diário ali com essa criança, então os pais colocam, né, esses perfis são questionários, né, e depois esses perfis a gente faz as observações clínicas, onde o terapeuta ocupacional ele finaliza, né, as avaliações dele. Então, a gente tem aí dentro do processo, desde que entra o estímulo no nosso cérebro, até quando esse estímulo ele processa como uma ação final no nosso cérebro. Então, a gente tem um input, que é aquilo que eu falei, eu estou aqui numa sala, né, estou numa claridade aqui nessa sala, e eu estou percebendo isso, então entrou, né, eu estou numa temperatura, o ar-condicionado está ligado, então isso entrou como no meu cérebro, né, como input, entrou como uma sensação. E o que é que meu cérebro faz? Ele vai lá e registra. Ele vai fazer o quê? Ok, entendi, registrei, isso daqui é temperatura. Né, essa temperatura aqui, isso que você está sentindo é uma questão de temperatura, é a luz que está um pouco forte, né, então a gente consegue perceber. Então significa que o paciente está registrando. Ou seja, só se ele percebeu, né, um estímulo, ele conseguiu registrar isso no cérebro, né? E aí o registro ele pode ser a questão do sabor, a questão do olfato, né, o processamento visual, o quanto eu me movo nesse ambiente. Então, você percebeu, conseguiu registrar. Depois que ele registra, a gente tem a modulação. Né? Então, ou seja, se eu já percebi, eu consigo modular. Será que esse ar-condicionado, vamos supor que ele esteja aqui nos 22 graus, eu estou sentindo um frio muito grande, ou mesmo com esse ar-condicionado em 22 graus, será que eu estou sentindo muito calor, mesmo estando num ambiente, né, bom, né, que seria né, 22 graus é ambiente, né? É uma sensação ambiente, 22, 23 graus. Ou seja, está sentindo frio demais ou frio de menos. Está percebendo luz demais ou luz de menos. Percebendo demais esse corpo no espaço ou não está percebendo nada esse corpo no espaço. Então aí é onde que ele modula. Aonde estão o hiper e os hiperresponsivos. É onde a gente consegue diferenciar, onde a gente tem a regulação, é onde a gente modula essas sensações dentro do nosso cérebro, né? E a gente vê isso como uma ação. E depois, se a gente consegue modular, a gente vai discriminar. Ah, não, isso aqui é frio, isso aqui é quente. Né? Então, ou seja, eu modulei, eu estou sentindo alguma coisa. Se eu discriminei, eu já consegui saber que existe o frio e o quente. Né? Então, tem o registro, a modulação e a discriminação. Então, dependendo do paciente, ele pode ter uma dificuldade já lá no registro, ou seja, ele não percebe nada. Né? Ou então ele pode estar com uma dificuldade lá na modulação. Ele está hiper ou hipo. Né? Ele está com uma hipersensação, uma hipossensação, está sentindo pouco aquilo. E é onde ele pode discriminar ou não. É onde que a gente tem ali já um problema, né, de somatopraxis, que é uma coisa muito, né, já é bem na finalização, né, dessa percepção. Então, vamos lá. Eu falei que são 7 sentidos, né, e eu vou começar com os 2 sentidos que não são muito, né, conhecidos, né, por todos, né, além dos 5 que a gente está mais acostumado. Então, a propriocepção. O que é a propriocepção? É a nossa percepção do corpo no espaço. Quando eu percebo que o meu corpo está no espaço físico, através da propriocepção, quando eu mexo, né, quando eu contraio a minha musculatura, quando eu mexo os meus tendões, os ligamentos, quando eu faço contração no meu corpo, eu tenho a propriocepção, né, realizada. Ou seja, a propriocepção músculo, a gente tem músculo, né, no corpo inteiro. Então, assim,
até na parte oral, né, nas pernas, para a gente andar, para a gente correr, para a gente estar andando, a gente começa a correr, a gente tem que estar com uma propriocepção boa para a gente saber aplicar a quantidade de força naquele músculo para a gente correr. Né? Então, isso são coisas conscientes. Ah, não, vou correr, né? O inconsciente. Quanto muitas vezes a gente pega uma criança autista e fala, ah, Fernanda, ele não tem propriocepção, mas ele corre, ele anda, ele faz tudo. Mas quando você dá um comando para ele, ele já não faz. Porque ele não tem outras coisas, que, né, execução, planejamento motor. Então, quando você dá o estímulo, normalmente ele não consegue realizar. Né? Então, a propriocepção, que é extremamente importante, e assim, a maioria das crianças autistas tem, né, uma dificuldade na propriocepção, dessa percepção do corpo no espaço, nessa contração, nessa movimentação. Por exemplo, você pede ele para pegar um copo, igual está aqui do meu lado, aqui, né, um copo molinho, né, de preco, deixa eu colocar aqui na câmera. Então, assim, eu consigo aplicar uma quantidade de força nesse copo. Se eu não tenho essa percepção, eu vou amassar o copo, certo? Eu não vou conseguir segurar ele de uma forma, né, que ele não vai amassar, que ele não vai cair. Então, isso tudo é um controle da musculatura. E aí eu vou explicar para vocês, porque aí na propriocepção a gente tem pessoas hiporresponsivas, ou seja, baixa percepção dessa musculatura de ligamento e de tendão. A gente não tem um quadro de hiperresponsivo para a propriocepção. Ou seja, se você tem uma propriocepção hiper, né, ele está muito bem, assim, ele está com uma percepção excelente. Então aqui, gente, o que eu quero passar hoje para vocês é saber identificar quando uma criança ela tem uma dificuldade proprioceptiva. Tá bom? Então, o que ela apresenta? Ela não para sentada, ela movimenta-se demais, porque ela não tem percepção desse corpo. Né? Esse músculo dela não está falando, ei, estou aqui, né? Quando a gente cruza a perna, descruza a perna, a gente mexe o braço. Né? Então, assim, ela não vai parar, ela vai tentar fazer com que esse músculo, isso tudo, gente, é inconsciente, tá? Então, assim, ela vai tentar se movimentar o máximo possível para o cérebro dela ter informação que aquele músculo está ali e ele tem uma ação. Né? Igual a gente às vezes acorda de manhã, né? Ou às vezes o celular está do lado, na mesinha, na cama, né? Então você já vai, pega o celular sem ter que olhar para o celular. Né? Então isso daí é propriocepção, porque você mexeu com a sua mão, você não precisou de olhar onde está a sua mão nesse espaço, você foi lá e pegou o seu celular. Né? Se você esconde a mão atrás do corpo e fala, adivinha, né, o que eu estou fazendo com a minha mão? Você não precisa de olhar, você sabe o que você está fazendo. Isso tudo é propriocepção. Então, às vezes, se você fica muito tempo parado, você não mexe no músculo, né? E você está fazendo uma brincadeira dessa, por exemplo, é só você mexer um pouquinho os dedos que você vai se localizar no espaço. Né? Então, assim, não, mexi meu dedo. Não, já sei, a minha mão está atrás, está nas minhas costas, ou está do lado, está em cima. Aí você começa a ter uma consciência corporal mesmo, né? Então, essa criança vai se apresentar dessa forma, ela não para sentada, ela movimenta-se demais. Tá? Aquela criança que não senta para comer, não senta na escola, ela fica pulando de uma atividade para outra o tempo inteiro. Né? Não tem a consciência de força, que eu acabei até de usar como exemplo aqui o copo de plástico, né? Então ela tem dificuldade de usar o copo, tem dificuldade de usar talher, o lápis, né? Ela quebra brinquedos, ela não tem essa noção da força de como manusear um brinquedo. Pula muito, bate portas sem controle de força, então pega um armário e bate o armário e a porta, né? Mastiga objetos não comestíveis, ou seja, lembra que eu falei da musculatura? Então a gente tem um masseter, né, que é o músculo aqui da mastigação, então ele também não percebe esse músculo. Então ele faz o quê? Ele pega objetos e começa a morder e apertar bastante com os dentes para ver se aumenta essa percepção desse músculo. Né? Então ela põe tudo na boca. Né? Muitas vezes apresenta um tônus baixo, né? E a criança fraca em relação às outras crianças, tem uma apreensão fraca, ela não consegue segurar um lápis, desenhar direito, você observa que o traço dela é muito fraquinho, né? Escreve fraquinho, você quase nem vê a letra. Né? A propriocepção ela vai estar sempre, igual eu falei, né? Como é integração sensorial e é tudo junto e misturado, né? Por isso que a gente integra
eles, porque não tem como você fazer uma coisa, né, sozinho. Então ela sempre está modulando, achei importante colocar isso junto com o sistema TAT vestibular, que eu vou falar também à frente. E a criança, ela morde, ela empurra, ela bate, ela arremessa, golpeia. Então, assim, ela é bruta com os pais, com os amigos, ela não é aquela criança muito delicada, né? Então ela tem essas dificuldades, né? Com a família, com os priminhos, dentro da escola. Tem preferência por alimentos duros, biscoitos, está mascando chicletes, onde ela aumenta a percepção da musculatura orofacial, né? E tem questões autoestimulatórias também, que aí ela começa a se bater, né? E morder as mãos, é porque ficou faltando aqui, mas ela começa a morder as mãos, começa a bater a cabeça. Então, o que é autoestimulatório? Ela não consegue ter essa percepção do corpo. E aqui, eu coloquei umas duas fotos aqui, que é a sala de integração sensorial, onde a gente tem os equipamentos suspensos, né? Onde a gente faz todo o trabalho, né? Então, são equipamentos específicos para estar trabalhando, né, essas questões neurosensoriais. Aqui você vê, ele tem um skatezinho aqui de vermelho, onde eu estou apontando. Então ele sobe, então a gente trabalha a questão de fazer força, né, de percepção, de estar subindo. Você vê que aqui tem umas bolinhas aqui, então ele trabalha a lateralização junto com a questão proprioceptiva. Né? Aqui também, tá vendo? Lá a gente tem muitos almofadões, onde quanto mais, né, a almofada a gente vai afundando na almofada, então aí ele tem que fazer uma maior contração com esse músculo, e quanto mais contração ele faz, maior a percepção. E sempre com uma atividade totalmente, né, orientada e planejada para trabalhando, né? Não é só o movimento pelo movimento. Isso aí eu vou falar à frente também, a diferença de integração sensorial por estimulação sensorial, que é totalmente diferente. Né? Então aqui tem uma bola ali, que a bola vem, vai, e ele tá, porque essa foto aqui eu tirei com ele em movimento, né? Que eu achei legal assim para estar mostrando. Então ele tá aqui tipo um taco, né? Que ele tem que acertar a bola, e ele também está em movimento, então ele tem que dar um impulso aqui, onde a gente trabalha vários sistemas ao mesmo tempo. Então, outro sistema que eu vou falar agora, que é do sistema vestibular, né? Um outro sistema que não é muito, né, comum da gente estar escutando dentre os 5 sentidos que a gente já conhece. Então, o que é o sistema vestibular? A gente, dentro do nosso ouvido interno, a gente tem o labirinto, né? Os canais semicirculares e o labirinto. E ali existe um líquido, né? Então, chama endolinfa. Então, esse líquido é onde regula o movimento que a gente faz com a nossa cabeça. Entendeu? Então, esse sistema ele tem que estar funcionando, porque ele acessa os nervos vestibulares, para os núcleos vestibulares, e para estar indo para o nosso córtex, para a gente estar tendo essa percepção do movimento que a gente faz com a cabeça. Então, ele fica mesmo, né, dentro do ouvido médio. Então, toda a movimentação que a gente faz com a nossa cabeça é esse líquido que está coordenando esse movimento. Então, aí no sistema vestibular, a gente coordena o movimento da nossa cabeça, o movimento que a gente faz com os olhos, porque a gente, né, tá tudo junto, né? A gente mexe com a cabeça e a gente mexe com os olhos. A gente está mexendo a cabeça para um lado e para o outro, e os nossos olhos estão parados num ponto fixo. Então tem que estar coordenado esses dois movimentos. E tudo isso em relação ao nosso corpo. Então tem que estar fluindo tudo muito bem. Né? Então o sistema vestibular é isso aí, né? O movimento que a gente faz com a cabeça em relação ao movimento que a gente faz com os olhos e em relação ao nosso corpo. Né? Então, quando existe uma dificuldade no sistema vestibular, é onde a criança tem muitos prejuízos. Né? E que eu vou falar aqui para vocês que prejuízo, o que a criança apresenta quando ela tem dificuldade no sistema vestibular. Além daqueles testes que eu falei para vocês, né, antes de começar, eu faço, né, o nistagmo pós-rotatório, a gente gira a criança, né, e observa o movimento dos olhos, é onde a gente percebe se ela tem uma dificuldade no sistema vestibular ou não, tá? Então, como ela apresenta pra gente? Aí já vou falar um pouco mais da parte de modulação, igual eu coloquei lá para vocês, e aí a gente vai falar de uma criança hiporresponsiva. Né? Hiperresponsiva, ou seja, qualquer movimento para ela é muito.
né? Então, ela tem um limiar muito alto de percepção. Então, ela vai apresentar com medo de altura, né? Ela vai evitar subir, pular, brincar. Ela vai num parquinho, ela não quer brincar em nada, porque aquilo é horrível para ela, aquele movimento. Ela não tem coordenação nenhuma desse movimento, não gosta de balanço. Tem dificuldade em se equilibrar, né? Porque está ligado ali troncocefálico, cerebelo, né? Coordenação motora ruim. Ela pode apresentar quadros de tontura, não gosta de abaixar a cabeça e ficar de decúbito dorsal, né, de barriga para baixo, de barriga para cima, ou às vezes até para baixo. Vai depender de cada criança, né? E aqui eu vou falar um pouco eu falei do hiper, né, responsivo, agora eu vou falar do hipo. Ela não fica tonta, então assim, gente, ela precisa de muito movimento, né? Então ela gira, gira, gira e não fica tonta. Então ela gosta de girar constantemente, né? Gosta de brincadeira, de cair, e ela nem se segura, ela não tem percepção, gente, de altura, de movimento, de nada disso. E aí quando eu falei também da questão da propriocepção, que ela vem junto, né, com o sistema vestibular, o tátil, né? E essa criança também movimenta-se demais, ela tem dificuldades escolares, né? Ela balanceia-se inconscientemente, porque, ou seja, ela tem baixa percepção do movimento dela. Então, ela vai fazer movimentos, né? Antero-posteriores, látero-laterais, às vezes quer pular, né? O céfalo-caudal. Então, ela vai fazer uma busca desse movimento. A gente chama mesmo, às vezes, né? De pacientes que eles são buscadores de sensações, né? A dificuldade escolar, eu vou falar um pouquinho também disso mais à frente. Para fazer uma cópia do quadro, né, e escrever na folha, né, que está à mesa. Então, é o movimento da cabeça. Ela não dá conta dessa movimentação de olhar para o quadro, né, e abaixar a cabeça para começar a escrever. É uma dificuldade real que ela tem, né, e às vezes quando a gente pensa numa criança autista que tem essa dificuldade, né, a gente pensa, ok, ela tem um diagnóstico. Só que tem várias crianças que têm essa dificuldade, aí tem a letra horrível, não consegue acompanhar na escola, não tem um quadro patológico que tem dificuldade sensorial, ok? Então tem que ficar atento todos os pais, né, os profissionais de educação também, que na escola que eles observam muito isso, né, os pediatras, às vezes a mãe leva, esse menino é desatento, esse menino não consegue escrever, vem com um monte de coisa, e não tem realmente um diagnóstico que não seja questão, né, do processamento sensorial, e a gente trata e super melhora, né, eu tive a oportunidade de estar fora do país, né, vendo, eu estive em Los Angeles, então eu fiquei em algumas clínicas, observando, e eu fui em clínica que não tem criança nenhuma com quadro patológico, né? As professoras já olham aquela criança, elas já conseguem identificar um problema sensorial e vai para o terapeuta ocupacional estar tratando essa criança. Não necessariamente tem que ter um quadro patológico, né? Mas a criança com autismo, fatalmente ela vai ter essas dificuldades, ok? E aí, eu até peguei uma mesma figura aqui, né, do menininho aqui, a gente chama no asa delta, né, que ele está em movimento, né, tá mesmo aqui a bola, né, e ele vai pegar o taco e bater, então ele tem um movimento antero-posterior aqui, onde às vezes ele coloca o pé no chão, então eu dou estímulo proprioceptivo, o movimento, né, dele é onde a gente consegue trabalhar as questões vestibulares proprioceptivas. Por quê? Então você vê que ele está olhando para uma bola que está à frente dele. E ele tem que acertar essa bola e ele estando em movimento. Então, assim, é uma integração mesmo de percepções, né? Então, assim, é lógico que essa criança, né, foi avaliada a atividade é totalmente planejada, né, para a dificuldade dele. Esse outro garotinho aqui, ele está numa plataforma que ela é móvel, tá vendo? Então a gente trabalha a questão visual, lateral, né? Então isso aqui também está em movimento, né? Porque está em foto, mas ele também está em movimento. E aqui nessas hastes aqui, vocês vão ver aqui embaixo, aqui ainda tem, né, frutinhas, essas coisas, é onde ele tem que abaixar, pegar e colocar no quadro ao lado. Então é onde a gente trabalha todos esses sistemas. Ele consegue organizar essa movimentação da cabeça, dos olhos, então por isso que a gente usa todas as atividades, né, para estar tratando.
A questão tátil, né? A gente tem aí o nosso maior órgão, que é a nossa pele, onde a gente encosta em tudo, onde a gente tem que estar em contato absurdo, né? O tempo inteiro é a questão do tato, né? Que é extremamente importante e tem muitos déficits, né? Dentro do tátil. E aí, como que essa criança, ela se apresenta? Ela não gosta do toque. Ela tem mania de segurar objetos na mão. Ou seja, a criança está sempre com alguma coisa na mão. Porque, muitas vezes, pode ser uma questão comportamental mesmo, uma mania de uma criança autista, pode. Mas pode ser também uma forma que ela utiliza de não ter que encostar em nada. Ou seja, ela não precisa de abrir a mão para encostar em superfície nenhuma. Então, ela está sempre segurando o objeto para ela não ter essa sensação ruim, se ela for uma criança hiperresponsiva, né, tátil. Irritação para cortar o cabelo, as unhas, né, na escovação de dente, para ir no dentista, para ele, isso é horrível, né, porque essa percepção dela é hipersensível mesmo, né. Evita pintura de dedo, cola, areia, durex, não vai à praia porque não quer colocar o pé na areia, não pisa em grama, né. Então, assim, vai tendo essas dificuldades. E aí, ela pode ser sensível a certos tecidos, a certas etiquetas de roupa, né? Às vezes quer que tira tudo, porque não dá conta de ficar com aquilo dali. Eu até coloquei, ele gosta de andar descalço, porque muitas das vezes, fala assim, mas ela vai andar descalço, então ela vai ter maior sensação, mas ela também não suporta meia e sapato. Entendeu? Por causa dessa sensibilidade. Então quer ficar tirando o tempo inteiro. Então, não necessariamente, né, é uma questão que a criança não quer, que ela é pirracenta, ela não está querendo aceitar os comandos. Não, realmente ela tem uma dificuldade tátil, né? Ela tem intolerância à temperatura, à dor, aquela criança que cai, aí ela já é hipo, tá? Ela tem uma percepção super baixa da dor e da temperatura, né? Então você bate numa porta, você pode bater numa quina de uma mesa, né? Ela caiu, você pensa assim, nossa, ela vai chorar, o mundo vai cair agora. E ela nem chora, ela levanta como se nada tivesse acontecido, né? Coloca a mão em uma superfície quente e para ela também não fez a menor diferença. Ou seja, ela é totalmente hipossensível, né? Então ela não percebe muito essa temperatura. Então ela gosta muito de sensações dolorosas, né? Então ela se atira no chão, ela também pode bater no próprio corpo. Ela tem uma dificuldade de estereognosia, que é o quê? É quando você só manipula, vamos supor, um objeto e você está sem olhar, mas só pelo tato e pela questão proprioceptiva também, você consegue identificar esse objeto, né? Então se você pega, sei lá, uma forma geométrica, um círculo, aí você, né, venda os olhos, fala, o que você está segurando? Ela tem que falar um círculo, né, ou um quadrado. Então, isso daí também dificulta, né, quando ela tem uma dificuldade tátil. Né, dificuldade em saber o local, quantas vezes que foi tocada, né, então você, né, toca a criança num ponto, ela não consegue localizar esse ponto no corpo, às vezes na própria mão, se você toca no polegar ou no dedo mínimo, ela não sabe onde foi tocada, ela não consegue fazer localização de 2 pontos, né. Não nota quando o rosto e as mãos estão sujas, então ela vai ficar com a mão suja, ela come, ela suja um pouquinho a boca aqui, ela não vai tirar o alimento da boca. Dificuldade na escrita, né, porque ela vai ter que pegar num lápis para estar escrevendo, então ela tem uma hipersensibilidade, então ela também não vai querer ficar encostando, e também às vezes uma hipossensibilidade, ela não percebe muito o tato, então dificuldade certa na escrita, né, e não consegue dar funções na brincadeira, né, e eu coloquei aqui só uma foto de uma estimulação, né, sensorial, de uma criança brincando com creme de barbear, né. E aí a gente vem para o visual, que a questão visual não necessariamente se a gente enxerga ou não, é uma questão também de um processamento visual, né, se eu vejo como que está a distância da mesa da minha sala, né, da cadeira, então se ela não consegue ver profundidade, todo o campo visual, se ela consegue ver um ambiente grande, passar por um pequeno, ela não consegue se localizar no espaço, não só por conta de uma consciência corporal do próprio corpo, mas de uma questão de processamento visual também. Né?
além, né, dessas questões de captação de energia, né, de solar, da energia artificial, que são das luzes, então ela sente dificuldade com luzes brilhantes, não gosta muito de ambiente com muitas cores, né? Então ela fica acendendo e apagando a luz, ou então ela tem preferência pelo escuro, ou ela odeia ficar no escuro, né? Gosta de observar objetos em movimento, né? Pelo canto dos olhos, né? Tem uma seletividade. Às vezes você vê que a criança, às vezes autista, ela fica meio que medindo um pouco o espaço que ela tá, né? O teto, ela fica olhando. Então isso tudo é processamento visual, né? Gosta de ficar observando os objetos girando. Dificuldade em encontrar objeto no meio de outros objetos. Então você tem lá, vamos supor, um baúzinho lá dentro da sua casa com um monte de brinquedo e às vezes, vamos supor, ela quer uma bola azul que está ali na frente dela e ela não acha aquilo. Então essa é uma dificuldade de percepção visual, tá? Dificuldade de seguir um objeto em movimento. Então, se você chuta uma bola e a bola ela vai fazendo uma trajetória, né? Então, ela não consegue seguir essa bola, né? Visualmente, até onde essa bola vai chegar. Ou às vezes ela vai olhar, mas não vai processar aquilo dentro dela, então ela também não vai atrás daquela bola. Né, não consegue observar similaridades em cores, em formas, em tamanhos, não consegue discriminar o campo visual. Aí, como eu falei, né, percepção do espaço, a orientação espacial dela. Né? E aí a gente tem também as habilidades motoras visuais, se ela usa ou não a atividade para movimento ou movimento do próprio corpo. Então, às vezes, quando a gente está movimentando o nosso corpo, né, às vezes a gente olha para onde a gente está seguindo, por exemplo, com a mão, né, e a gente olha esse objeto e olha para o nosso próprio corpo fazendo o movimento. Então, a criança também pode ter essa dificuldade, a dificuldade óculo-motora, né? Vou falar agora do processamento auditivo, que também não é só se a criança escuta ou não. Lógico que tem a criança hipo ou hipersensível, sensível, né, para a parte auditiva. E tem também a questão do processamento mesmo auditivo, daquilo que eu estou falando, como que ele está processando um comando. Né? Pega para a mamãe, né, a sua mamadeira que está em cima de uma mesa. Né? Ou como que ele entende isso como um comando verbal para esse processamento mesmo auditivo, né? E ela está realizando uma ação motora. Né? Que muitas vezes a gente tem que usar o visual, por exemplo, apontar enquanto a gente fala para ela conseguir perceber esse movimento, né, do que ela tem que pegar. Então a gente às vezes utiliza até mais de um. Mas aí a gente tem uma dificuldade também neurosensorial aí por questões auditivas. E a criança, você apresentar de várias formas, né? Então aqui, tampa os ouvidos com as mãos, né, para se proteger do som. Aí já é falando de uma criança hipersensível, né, não suporta ruídos altos, parece sempre não ouvir o que você diz, ignora o outro, você pode chamar ele pelo nome várias vezes, ele não vai te olhar. Isso é um processamento mesmo auditivo de comando. Né? Aí, como eu já tinha falado ali, né, a gente faz um reforço com a informação visual, apontando, mostrando, né? Auxilia também com a orientação espacial, ajuda, né, comandos verbais. Ela vai apresentar com dificuldade de prestar atenção com barulhos ao redor, ou seja, ela não seleciona. A gente pode ser que a gente está numa festa e a gente quer manter um diálogo com uma pessoa que está do nosso lado. O que naturalmente a gente faz com a questão auditiva? A gente esquece da música, esquece daquilo tudo que está acontecendo ao nosso redor e vai prestar atenção só no que a pessoa que está do nosso lado, que a gente está conversando, só no que ela está falando. A gente exclui até a música mais alta que seja. Né? Então, ou seja, a gente consegue selecionar. E a criança que ela tem essa dificuldade, né, desse processamento auditivo, ela não consegue selecionar. Então, você pega um autista, igual eu falo assim, ele não consegue em festinhas de aniversário, ele não consegue onde tem muita gente. Por quê? É um bombardeio sensorial, é muita gente falando, ele não consegue selecionar só um sistema sensorial ali, no caso auditivo, para ele poder se comunicar. Fica uma bagunça, fica um barulho, ele não dá conta de organizar, né, esse processo, né, nesse momento. Então aí a criança começa a dar uma crise, ela começa a se bater, ela começa a ter outras dificuldades, né? E ela tem, né? Ou às vezes ela vai ter uma audição totalmente seletiva. Então, assim, com sons específicos,
ela vai ter uma hipersensibilidade, ou ela vai observar, ela vai conseguir se concentrar somente em alguns sons mais específicos, né? Coloquei ali que ela não gosta de festas, né? O gustativo e o olfativo eu coloquei junto aqui, porque eles estão bem ligados na questão toda de seletividade alimentar. Eu não vou destrinchar muito isso hoje, porque é uma coisa muito grande para a gente estar falando, né? A gente precisaria de bastante tempo, um momento para falar de seletividade alimentar, né? Mas que está, muitas das vezes, também ligado a dificuldades neurosensoriais, né? Como, por exemplo, a textura, a temperatura, o cheiro, né? Então, assim, todas essas questões que às vezes, vamos supor, a fruta um pouco, né, nojentinha, assim, ó, pegar numa banana, né, ou numa uva, às vezes aquilo ali para ela também tem essa dificuldade, a textura dentro da boca, ela não vai suportar a temperatura muito fria ou muito quente, né? Mas ela está dentro, né, do gustativo, olfativo, está também junto, gente, do sistema vestibular, ela também, a seletividade alimentar, ela também está nas questões proprioceptivas, né, ela é bem complexa. Né? E aí a criança também coloca objetos não comestíveis na boca, mastiga ou fica lambendo também, né? Ânsia de vômito com comida ou utensílios na boca. E aqui eu só coloquei, né, eu já finalizei os 5 sentidos, coloquei aqui outras coisas que a gente observa também, né, que eu não vou falar de cada um deles, né? Que é a questão da praxis, né, a parte somatosensorial, somatopraxis, controle postural, postura ocular, insegurança gravitacional que está junto com o sistema vestibular, integração bilateral e sequenciamento. Não, então a gente vê tudo isso, né? Aí aqui já mais finalizando, né, tem a ideação, planejamento motor e a execução, ou seja, quando a criança ela vê uma brincadeira, né? Então ela pode ter, sei lá, ela viu uma bola, ela vai ter uma ideia do que fazer com aquela bola, ok? Então assim, eu vou chutar para o gol. Então aí já vem um planejamento motor, onde eu vou colocar essa bola, né? Onde que eu vou colocar ela numa trajetória que eu posso conseguir levá-la até o gol, né? E fazer a execução dessa atividade. Então a gente trabalha muito dentro desses 3 processos aqui, onde a gente já organizou sensorialmente. Uma coisa importante também que eu acho que é legal de estar falando é a questão do nível de alerta da criança. O alerta, ele tem que estar bem controlado, né? Então, assim, por isso que a sala de integração sensorial, ela tem que ser bem organizada, uma sala que ela é completa, ela tá vendo? Ela tem vários, aqui eu nem coloquei, isso aqui é uma parte, algumas coisas só da sala, né, que eu coloquei aqui para vocês. Tem aqui esse menininho aqui, o frog, tá vendo? Que é o sapinho, onde coloca o decúbito ventral, onde eu falei do planejamento, tá vendo? Uma bolinha, e aqui a gente tem uns pinos de boliche, né? Então, assim, ele tem aí a parte de ideação, ele vê o que ele vai fazer. A gente pode construir uma brincadeira junto, que é o que a criança tem dificuldade, né? Para estar fazendo aqui, ó, a questão de puxar, a questão proprioceptiva, o balanço que é o sistema vestibular, né? Ele fazer o movimento, tem o óculo motor, tá tudo muito. Então, assim, todas essas atividades, né? Ela tem junto com a criança, né, a parte de ideia, de fazer um planejamento, de executar essa ação, que é onde a gente precisa da criança estar modulada, estar com nível de alerta bom, né, ela ter tido um registro da percepção, né, de tudo. Aqui é uma lycra que a gente trabalha também e tem inúmeros benefícios, né, aqui mais algumas atividades que eu estou colocando para vocês, né, essa escada aqui ela é móvel, aqui eu coloquei creme de barbear para ela trabalhar o tátil junto, né? Porque é integrar. Então, são várias percepções, são todos aqueles processos com planejamento, né? E com esse planejamento, gente, dessas atividades é onde a gente vai dar subsídio para a criança realizar as atividades de vida diária, que eu coloquei lá na frente. Então, lembra que eu falei, para escovar o dente, ela tem que ter a questão motora, mas ela tem que ter o visual, né? Ela tem que ter a própria percepção, ela tem que ter o sistema vestibular, ela tem que ter tudo isso muito organizado para ela se tornar independente. Então, eu gosto muito de falar que a integração sensorial é como se fosse a base da casa, né? Que a gente vai trabalhar a base desse ser humano para ele ter independência lá na frente. Entendeu? Então, através dessas atividades totalmente lúdicas, as crianças amam ir para lá, sabe? É super divertido, a gente cria tudo junto, né? Então,
Finalizando aqui também a parte de integração sensorial e estimulação sensorial, que são diferentes, isso não pode ser confundido. Tá bom? Estimulação que você pode fazer dentro da sua casa, por exemplo, a estimulação tátil. Vamos pegar um monte de tinta aqui e vamos sujar de tinta. Isso é estimular, né? A integração sensorial, ela vem além disso, porque ela integra com os outros sentidos. A gente está numa sala totalmente controlada, né, de luz, de movimento do ambiente, então, do processamento auditivo. Então, por isso que tem que ter uma sala de integração sensorial. A gente lá não faz integração sensorial na ecoterapia, a gente não faz integração sensorial na musicoterapia, a gente não faz integração sensorial em casa. A gente faz estimulação. Isso aí qualquer um pode fazer, tanto é que nós, terapeutas ocupacionais, a gente orienta os pais, tá, para estar trabalhando essa estimulação em casa. A gente chama de dieta sensorial. Mas integrar sensações, isso é com o terapeuta ocupacional especializado, porque do jeito que a gente melhora um paciente, pode piorar esse paciente. Tá bom? Isso é um processo neurológico muito sério que tem que ser tratado com muita seriedade. Tá? Eu quero que isso fique muito claro para todo mundo. Né? E aí, finalizando a higiene, a alimentação, né, o vestuário, que aí aqui a criança já não está mais naquelas atividades, ela já está fazendo, olha, o treinamento de abotoar um botão, ela aqui com massinha, né, trabalhando com garfo, com a faca, totalmente de maneira lúdica, que ela vai levar isso para a vida dela, para a casa dela, para ter independência, escovação de dente, como a criança aqui, né, no brinquedinho, né? E isso.